Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quarta-feira, mês dos jovens. Um mês especial, né? Nós temos visto aí os nossos jovens participando aqui na casa do Senhor. Não que eles não participem em outras épocas, mas esse mês é um mês diferenciado. Eles têm colocado mais a mão na massa e isso é muito bom, porque os jovens são o futuro da Igreja de Cristo aqui na terra, amém? E seguindo aí o texto que foi separado para o mês dos jovens, a nossa mensagem de hoje certamente será: transformai-vos hoje. Transformai-vos hoje. E para nós iniciarmos, o texto base que está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Romanos 12, 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só que texto maravilhoso. Ele já começa dizendo assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. E nós sabemos que esse mundo aí, o negócio é complicado. Esse mundo, a cada dia, está caminhando a passos largos para o final dos tempos. Então, nós não podemos nos amoldar. O que é amoldar? É tomar forma deste mundo que aí está. A Igreja de Cristo, ela precisa ser diferente. E quando essa diferença ela é evidenciada neste mundo, o cristão, ele passa a ser o diferente. Então, nós não podemos nos amoldar a este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. Sabe, todos aqueles conceitos que nós tínhamos lá no passado, que nos ligavam a esse mundo que aí está, esses conceitos precisam cair por terra. Nós precisamos ter uma mente renovada pelo quê? Pela palavra de Deus. Ou seja, através da palavra de Deus. E a cada dia em que nós lemos essa palavra, a cada dia que nós meditamos nesta palavra, o Espírito Santo de Deus, ele toca em nossos corações e vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí, nós nos tornamos capazes de experimentar e comprovar, não é só experimentar, mas é comprovar também a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão, ele não só experimenta, ele comprova. Ele comprova que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Por que nós comprovamos? Porque às vezes nós queremos fazer as coisas pelo nosso próprio entendimento. Aí quebramos a cara. Mas quando nós pedimos a orientação de Deus, as coisas começam a acontecer da forma correta. Porque quando a vontade de Deus ela é cumprida, essa vontade é boa,
agradável e perfeita. Então vamos lá. Para que nós possamos nos transformar hoje. Pastor Cláudio Santana já falou isso aqui, já pregou nesse tema. Transformai-vos hoje é um imperativo, é uma ordem. Transformai-vos hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Ai, mês que vem, e eu sou muito jovem. Esse negócio de me transformar de uma vez agora, isso aí é bobagem. Eu tenho muitos anos pela frente para que eu possa me transformar. Transformai-vos hoje. Todos nós precisamos de transformação hoje. E todos os dias são dias de transformação. Ah, pastor Robson, eu tenho 20 anos de crente. Não importa. Transformai-vos hoje. A cada dia nós precisamos nos transformar. E por que isso? Porque a cada dia nós vamos nos aprimorando. A cada dia nós vamos aprendendo. A cada dia o Espírito Santo vai falando aos nossos corações. E se nós pensarmos, ah, legal, eu já sou santo, eu já estou 100% na vontade de Deus. Não estamos 100% na vontade de Deus. A cada dia nós devemos procurar essa vontade. E aí, quando nós procuramos essa vontade, é claro que nós vamos comprovar que essa vontade é boa, agradável e perfeita. Então vamos lá. Para nos transformarmos hoje, primeiro tópico, encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Encare as situações contrárias por uma perspectiva positiva. A caminhada cristã, ela é cheia de situações contrárias. E nos últimos tempos, essas situações têm aumentado. Nós temos notícia aí na mídia, num determinado país, que os sacerdotes estão sendo presos e expulsos do país e as igrejas estão sendo fechadas. Ah, pastor Robson, mas isso aí é lá num país eco aí, que tem mais lá para cima, isso não tem nada a ver com o Brasil. Tem tudo a ver com o nosso país. Então, meus irmãos, nós precisamos encarar as situações contrárias como algo positivo. Então, se está acontecendo lá, nós temos que vigiar para que não aconteça aqui. Porque é lá no país vizinho. Mas a cada dia, essa situação está se alastrando pelo nosso continente. É uma situação contrária que nós encontramos no dia a dia. Mas precisamos ver com uma perspectiva positiva. E qual é essa perspectiva? Aprender com os erros dos outros. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, e a Bíblia ela é muito interessante por isso. Na Bíblia não tem só coisa boa, coisa maravilhosa, não. Na Bíblia tem um montão de pecado lá do povo de Deus. Na Bíblia tem a murmuração do povo de Deus. E está na Bíblia, sabe para quê? Para que nós possamos aprender com os erros dos outros. Davi, o homem segundo o coração de Deus, cometeu pecado, mandou um homem para a morte, cobiçou a mulher daquele homem, mas aprendeu. E nós, quando lemos isso na Bíblia, é para que nós possamos aprender também. Por quê? Porque as situações contrárias, elas acontecerão. E nós precisamos aprender que quando essas situações contrárias, elas acontecem, nós precisamos vê-las de uma perspectiva diferente. Que perspectiva é essa? A perspectiva do crescimento. Olha só,
que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Já desse estava conversando com um irmão. A gente estava falando dos últimos 16 anos no Brasil. Quanta tribulação esse país passou. Quanta vergonha internacional nós passamos. Mas foi uma oportunidade para nós aprendermos. Foi uma oportunidade para nós crescermos. É uma oportunidade para que a Igreja de Cristo abra os seus olhos. 2020, muitos meses com a igreja fechada. Será que antes de 2020 nós imaginaríamos algo assim? A igreja meses e meses de portas fechadas? Será que quando fundaram essa igreja, será que eles pensaram que chegaria o momento, chegaria a hora que essa igreja ficaria meses e meses com as portas fechadas? E não somente esta, todas as igrejas do Brasil. Então foi um momento para os cristãos abrirem os seus olhos. Foi um momento de despertamento. Por quê? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o nosso Deus, ele trabalha no invisível. O nosso Deus, ele trabalha no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa mente. Então, quando essas coisas acontecem no meio temporal, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso espírito para nos dar o entendimento. Sabe, irmãos, às vezes as situações contrárias, elas vêm para nos dar um aprendizado que nós não teríamos se não houvesse situações contrárias. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha nas coisas que são eternas. Próximo slide diz: você não está sozinho, pois estou convencido de que nem na morte, nem na vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não importa, meus irmãos, que o mundo pareça um lugar tenebroso. O nosso Deus, ele é conosco. Não importa se as coisas estão se fechando a cada dia e nós estamos vendo. O nosso Deus, ele tem guardado a igreja de Cristo aqui na terra. Nós não estamos sozinhos, não é pela nossa força. Então, transformai-vos hoje. Transforme a sua mente hoje. Se você acha que você não vai conseguir,
Fale com Deus. Sabe, às vezes nós pensamos, Senhor, eu sou tão pequenininho, eu não vou conseguir passar por esse momento de dificuldade, eu não vou conseguir superar essa fase que eu estou passando. Mas Deus está contigo. Deus, Ele é conosco. E realmente será uma fase. As dificuldades, elas acontecerão, mas nós precisamos ver esses momentos com um lado positivo. E que lado positivo é esse? De que nós venceremos mais uma batalha. Segundo, para nós nos transformarmos hoje, devemos manter nossa posição, ou melhor, nossa atenção na expansão do reino. Pastor Cláudio Santana também sempre fala disso aqui. A nossa atenção precisa estar na expansão do reino. Precisamos levar a palavra de Deus para expandir o reino. Levar a palavra de Deus não só para conseguir novos membros para a nossa igreja, mas para levar o evangelho de Cristo. Nós tivemos uma aula com os diáconos essa semana e nós falamos acerca disso, nas visitas. As visitas são para levar o amor e o evangelho de Cristo. E o Espírito Santo vai trabalhar nos corações. Sabe, meus irmãos, às vezes nós achamos que é a nossa pregação que vai fazer a diferença. Mas não é a nossa pregação. A diferença será feita pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes você pensa, mas eu tenho pregado tanto, eu tenho falado tanto de Jesus, mas a pessoa não está nem aí. Parece que não está nem aí. Mas o Espírito Santo está trabalhando nos corações. Olha só, o que diz aqui no texto? Filipenses 1, versículo 15 ao 17. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Isso aqui é Paulo falando aos filipenses. Ele está falando acerca das pessoas que pregam o evangelho com fins egoístas. Quanta gente a gente vê aí na televisão, no rádio, na internet. Ah, irmão, se Jesus não está funcionando aí na igreja que você está, venha para cá, no nosso culto, na nossa campanha, porque aqui Jesus funciona. E é exatamente assim que se falam por aí. Então, Paulo está falando aqui dessas pessoas que pregam o evangelho de Cristo por egoísmo, por vaidade. Mas nós devemos pregar o evangelho de Cristo pensando na expansão do reino. Quanto mais cristão nós tivermos no nosso país, mais a palavra será pregada. Quanto mais cristãos nós tivermos na nossa cidade, mais ela será transformada. Quanto mais cristãos nós tivermos no nosso bairro, olha só o que a oração dos cristãos estão fazendo nesse bairro. O nosso Deus tem ouvido as nossas orações. Então não é só para lotar a igreja, não é só para trazer as pessoas até a igreja, ou usar de artifícios, como fazem por aí. Vamos contratar o cantor fulano de tal, ele é muito famoso, vai lotar a igreja. E no dia seguinte? E na semana seguinte? Então Paulo ele diz aqui, ó, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade.
Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Então precisamos mudar a nossa visão. A nossa visão precisa ser uma visão de expansão do reino, de levar o Evangelho. Ah, pastor, eu levei o Evangelho, mas ninguém levantou a mão. Pastor, eu preguei o Evangelho, mas ninguém veio falar comigo. Pastor, eu levei o Evangelho lá na minha família e todo mundo virou as costas. Não é responsabilidade nossa converter ninguém. Nossa responsabilidade, sim, é levar o Evangelho. Leve o Evangelho, pregue, fale de Jesus, dê bom testemunho. Isso aí, então, é importantíssimo. Não adianta sair o blá, blá, blá da nossa boca se o nosso testemunho não corrobora com isso. Que as pessoas estarão olhando mais para a nossa vida do que para a nossa boca. Então, se nós pregamos esse Evangelho, damos o bom testemunho, o Espírito Santo estará trabalhando nos corações. Mas não é só para encher a igreja local, é para encher o reino de Deus. Terceiro, para nós nos transformarmos hoje, nunca feche seu coração para a alegria. Nunca feche seu coração para a alegria. Olha só, continuando em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Pessoal mais antigo aí deve ter pego a época em que crente tinha que ser carrancudo. Pastor Cláudio Augusto, que já está aqui há muito tempo, outros irmãos aí também devem ter pego a época do cristão carrancudo. Cristão tinha que ser cara de sério, cristão não podia rir, cristão não podia pular, não podia fazer nada. Tinha que ser fechado. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe, o cristão, eu falei do testemunho, né? O cristão, ele precisa ser alegre. Nós já vimos aqui que dificuldade nós teremos. Todos nós teremos dificuldade, em algum momento. Nós vimos também que temos que pensar no reino. E quando nós falamos de testemunho, o cristão precisa ser alegre. É claro que tem as exceções, né? Se falecer algum parente na sua família, você não vai sair por aí rindo. Mas, no geral, quando passou o luto, você precisa ser uma pessoa alegre, uma pessoa sociável, uma pessoa agradável. Como é que o não crente vai se aproximar de você com aquela carranca, com aquela cara fechada? Sabe, o cristão precisa ser pessoa que sabe se relacionar. Ele tem que ser uma pessoa que consegue falar com todo mundo. Você não vai ser amigo de todo mundo, claro. Mas como a irmã falou aqui, ele vai chegar ali no estacionamento, vai falar com o irmão que está no estacionamento, vai falar com o irmão que está na portaria, vai falar com o irmão que está sentado do lado. É uma pessoa sociável. Eu já ouvi falar do Silvio Santos, vocês devem ter ouvido também. O Silvio Santos fala com o porteiro. Você imagina só, o Silvio Santos, a pessoa que ele é, humilde, sociável, ele fala com o porteiro. Você deve estar pensando aí, o Silvio Santos não falaria comigo. Falaria. É um exemplo para os cristãos, nós precisamos ser da mesma forma.
Precisamos falar com todo mundo, ser sociável. Mas imagina só lá na tua empresa. O fulano é cristão, mas não fala com ele não, porque ele é carrancudo, é cara feia. Se você pedir uma oração para ele, pode ser que ele te trate mal. Irmãos, transformai-vos hoje. Precisamos transformar a nossa mente. Como é que nós vamos ser exemplo para o mundo se as pessoas nos olham de maus olhos? Uma pessoa carrancuda. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não importa o que aconteça, continuarei a me alegrar. Deus é sempre bom e está no controle de tudo. Foi o que eu falei. Período difícil, vamos ter. Vai acontecer muita coisa. A nossa vida é assim. Aqui na terra é assim. Você pode perder o emprego, você vai ter algum parente que vai falecer, isso também faz parte da vida. Você vai se entristecer com outro irmão, vai se entristecer com familiar. Mas acabou aquele problema, resolveu. A alegria do Senhor é a nossa força. Não dá para entender um crente que fica o tempo todo de cara fechada, ou um crente inconstante, que é pior ainda. Você encontra com a pessoa na rua de manhã, está feliz. Você encontra à tarde, ela vira a cara para você, está aborrecida, não vai falar com você. Você nem sabe o que aconteceu na vida dela, ela vai virar a cara. Aí no outro dia encontra de novo, nem fala com você. Aí no outro dia encontra, está todo feliz. Ou então o irmão chega na igreja um dia, fala com todo mundo. Vai lá, faz igual o extrovertido. Chega no meio do culto, aperta a mão de um, aperta a mão de outro. No outro dia você vai dar a mão para ele e passa direto. Deus é sempre bom, está no controle o tempo todo. Deus está no controle da nossa vida. E quando nós colocamos isso na nossa mente, que Deus está no controle, e quando nós cremos nessa palavra, aí a gente tira aquele peso dos ombros. A gente fica mais leve. Sabe que as dificuldades virão, mas que a vitória é certa. Quarto, assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Olha só, eu até antecipei. Assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Olha só. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primeira carta do apóstolo Pedro. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Olha só que coisa maravilhosa, olha só, vou ler de novo. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. O cristão precisa ser exemplo. O cristão precisa ser diferente. E como nós estamos no mês dos jovens, o jovem precisa ser diferente do jovem que está lá fora. O jovem cristão precisa ser diferente. Mas, pastor, é tão difícil ser diferente. Lá na minha escola, todo mundo tem um determinado hábito. E se eu não fizer, eu vou ser colocado de lado. Viva de maneira exemplar. Eu trabalho em colégio.
eu vejo lá um monte de jovem cristão. E nós observamos aqueles que vivem de maneira exemplar. Fica claro, eu não estou falando que eu fico julgando, não. É só observar o dia a dia. Aqueles que têm uma vida exemplar, que são cristãos, e aqueles que dizem que são cristãos. No dia a dia a gente percebe isso. Então, quando diz aqui na palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 12, que nós devemos viver entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles nos acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Então, no dia que Deus age, eles vão ver e vão glorificar a Deus. Por quê? Porque nós demos um bom testemunho. Então, nós precisamos transformar a nossa mente. E essa palavra não é só para o jovem, é para todos nós. Todos nós precisamos transformar a nossa mente para que possamos ser um exemplo no meio dos pagãos. Isso não é fora de moda. Ah, pastor, isso aí era na igreja lá dos anos 60, era lá na igreja dos anos 70, quando fundaram aqui o templo. Não. Isso está mais em moda do que nunca. Precisamos ser exemplos hoje. E semana que vem, nós não sabemos como estará o nosso país. Semana que vem, nós não sabemos se poderemos estar falando de Cristo. Então, no dia que o Senhor der o livramento para esta nação, mesmo que eles acusem o cristão de praticar o mal, eles vão observar as boas obras e vão glorificar a Deus no dia da intervenção dele, porque Deus, ele vai fazer algo tremendo nesta nação, que pelo IBGE já somos 80% deste país. Os cristãos já são 80% desse país. E alguns dizem que os evangélicos já passam dos 40%, dos 45%. Então, os evangélicos já estão aí com mais da metade dos cristãos no nosso país. Mais um versículo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 2. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vós lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Então nós somos imitadores de Paulo, imitadores de Cristo. Para nós transformarmos a nossa mente, hoje, nós precisamos fazer essa reflexão. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus teria essa atitude? Quando nós fazemos essa reflexão, o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Sabe, irmãos, eu sempre falo isso, não é? Mas é importante estar lembrando. Todo dia é dia de conversão. Todo dia é dia de mudança. E por que isso? Porque nós não sabemos o dia que Jesus voltará. Nós não sabemos. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, pode ser mês que vem. Então, todos os dias nós temos que estar preparados
para a volta do noivo. As nossas lanternas precisam estar acesas todos os dias. É a preparação para a volta do nosso Senhor. Quinto, esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Olha só o que diz aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda a Timóteo 3,12 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha só, é Paulo escrevendo para Timóteo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, no momento em que nós firmamos o nosso pé, firmamos a nossa posição, e nós falamos, não, eu sou de Cristo, eu vou viver como Cristo, eu vou fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que vai ter perseguição. Ou vai ser dentro da família, vai ser no seu trabalho, na sua universidade, que está um antro as universidades públicas desse país e algumas privadas também. Então, no momento em que você firmar a posição, eu sou de Cristo, vai se levantar perseguição. Com certeza vai se levantar a perseguição. Olha o que Paulo diz. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. Todos nós, irmãos. É por isso que tem um monte de crente 007. Ele não vai falar que ele é crente na empresa, ele não vai falar que ele é crente na escola, ele não vai falar que ele é crente na universidade. Às vezes até dentro da família fica difícil dele falar que é crente. Por quê? Ele tem medo da perseguição. Mas nós precisamos marcar essa posição, que venha a perseguição, porque o Senhor nosso Deus, Ele é conosco. O Senhor, Ele nos guarda. Ah, pastor, mas hoje em dia o negócio está difícil, hein, pastor? O pessoal está indo preso. Lá em Filipenses, Paulo estava na cadeia, por amor a Cristo. E não pense que está muito longe de acontecer isso, não. Não pense que está muito longe daquele que prega a palavra de Deus ir para a cadeia. Tem muitas coisas na Bíblia, hoje em dia, que já está levando muito cristão para a cadeia. É só falar a verdade. Falar a verdade neste país está sendo passível de cadeia. Então não pense que está muito longe da nossa realidade. Um dia vão chegar para a gente e vão perguntar: você é cristão? O que será que a gente vai fazer? Será que nós vamos negar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes? Ou nós vamos marcar a nossa posição? Sim, eu sou cristão, eu amo a Deus, eu amo a minha família e vou viver de acordo com a palavra de Deus. Então você vai preso. Eu vou. Não pense que isso está... Ah, pastor, está esticando muita borracha aí, pastor. Esse negócio, isso é impossível. Já é uma realidade. Hebreus, capítulo 13, versículo 3.
lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maus tratos, como sendo vós mesmos também no corpo. Foi aquilo que eu falei lá no início, da igreja lá naquele outro país. Lembrai-vos dos presos, pessoal que está sendo preso por causa de Jesus. Lembrai-vos dos maus tratos que eles estão sofrendo. Olha, eu não sei se ainda tem no YouTube, porque o YouTube está tirando muita coisa. Mas tinha um documentário que mostrava como os missionários cristãos eram tratados na antiga União Soviética. Eu não sei se você ainda vai encontrar isso no YouTube, porque o YouTube tem sido censurado. Mas era uma coisa terrível, como os missionários cristãos eram tratados na União Soviética. Mas você vai encontrar lá como os cristãos são tratados em outros lugares do mundo. São coisas assim pavorosas. Então, em Hebreus aqui diz para nós nos lembrarmos dos presos. E por que nós precisamos lembrar? Precisamos orar por esses irmãos que estão sendo presos. Precisamos orar, pedir ao nosso Deus para libertá-los, para cuidar deles, para guardá-los. E ele diz aqui ainda, como se estivesses presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Está aqui na palavra de Deus, em Hebreus 13:3. Nós precisamos lembrar desses irmãos que estão sendo massacrados pelo mundo, como se estivéssemos lá com eles, dos que estão sendo maltratados. Eles precisam ser alvo da nossa oração. Mas tudo isso, meus irmãos, se nós nos transformarmos hoje. A mente de ontem, isso aí está longe, isso aí é lá naquele paiseco lá, isso aí vai chegar no Brasil não. O Brasil é Brasil. A igreja no Brasil é forte. Jesus é forte. Jesus é o Todo-Poderoso. Mas a igreja é perseguida. Deus dá livramento? Dá. Mas o inimigo persegue o cristão. Muita gente não entende isso. Muita gente pensa que Satanás é o adversário de Deus. Mas Satanás não é o adversário de Deus. Satanás é o nosso adversário. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Por quê? Satanás, ele milita contra nós, contra os filhos de Deus. E as pessoas não entendem isso. Acham que Satanás é o inimigo de Deus. Não. Deus é infinitamente mais. Satanás é uma criatura de Deus, mas ele é o nosso adversário. E o que ele puder fazer para te jogar numa prisão, ele vai fazer. Vamos para o final. Jamais deixe-se intimidar por uma situação difícil. Olha só. Paulo, lá em Filipenses 1, versículo 27 e versículo 28. Não importa o que aconteçam, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Irmãos,
não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Sabe, meus irmãos, nós somos cidadãos dos céus, nós vivemos nessa terra, mas nós não somos pertencentes a esta terra. Mas precisamos exercer a nossa cidadania dos céus aqui nessa terra também. Irmão Wallace falou aqui um dia desse na mensagem, o tempo da isenção já acabou. A Bíblia diz que nós precisamos ser frios ou quentes, o morno será vomitado. Então a nossa cidadania nesta terra, ela precisa ser exercida. O cristão, ele não pode ser um alienado. O cristão, ele tem que saber o que está acontecendo à nossa volta. Olha só o que Paulo diz: lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Tem um monte de filho de Belial se opondo à igreja de Cristo na terra. É só a gente assistir uma sessãozinha lá do nosso congresso que vocês vão ver o tanto de filho de Belial que tem dentro daquele lugar, propondo as mais diversas situações para degradar a família neste país. Então nós não podemos ser isentos, precisamos colocar a nossa cidadania em prática, mas isso só acontecerá no momento em que nós transformarmos a nossa mente. E isso só vai acontecer através da palavra de Deus. Por que tem tanta igreja aí que coloca o evangelho em segundo plano? Você vai no culto, tem apresentação de não sei quem, tem uns 4, 5 louvores, tem mais não sei o quê, e a palavra é só um detalhe lá no final do culto. Porque é a palavra que traz a transformação. Louvar e engrandecer a Deus nos louvores é bom, é maravilhoso, é espetacular. Você ter outras apresentações também, mas a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar, porque é essa palavra que transforma a nossa mente. É através da palavra de Deus que vem a mudança nas nossas vidas. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar e vamos agradecer a esse Deus maravilhoso pela oportunidade de transformação que Ele nos dá hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, mas é hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento em que estamos aqui reunidos como a Tua igreja, para louvar e engrandecer o Teu nome, para ouvir a Sua palavra, Senhor, nesse mês que nos exorta à transformação imediata, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em nossos corações, para que possamos ser cristãos aqui nessa terra, que levam a Tua palavra, que dão um bom testemunho, e que o Teu Espírito Santo possa trabalhar nos corações daqueles que têm ouvido esta palavra, porque, Senhor, a cada dia o Teu povo tem crescido nesse país, a cada dia o Teu evangelho tem sido levado, e as pessoas têm ouvido a Sua voz. Então te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pelos Teus milagres. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.